Bom, antes até de a gente começar o nosso bate-papo, Fátima, a gente sempre começa assim, da forma mais tradicional possível, compartilhando um Sim. pouquinho da Fátima. Quem é a Fátima, o que trouxe até aqui, um pouquinho da trajetória da Fátima. Bom, meu nome é Fátima, eu tenho 63 anos, eu sou viúva, tenho 2 filhos, tenho 3 netas e um neto, razão da minha vida, não pode deixar de ser. Eu vivi 19 anos com a síndrome do pânico, eu cheguei no mais alto nível do medo, talvez quando eu falo mais alto nível do medo, as pessoas talvez não entendam o que seja isso. Mas eu tenho certeza que no decorrer dessa nossa conversa vocês vão passar a entender quando eu falo mais alto nível do medo. E eu passei por esse processo durante 19 anos e hoje estou totalmente recuperada, levo uma vida absolutamente normal, normal, como se isso nunca tivesse acontecido comigo. Ah, mas então você não, a gente não esquece, a gente se policia, mas eu vivo uma vida totalmente normal. Graças a Deus, hoje eu vivo uma vida normal. Qual foram os maiores desafios, Fátima? Qual foi aquele momento assim que, nossa, isso, como superar esse momento que talvez seja o desafio que muitas pessoas acompanhando possam estar passando, né, Fátima? Olha, Renato, o maior desafio para uma pessoa que tem esse problema é o trabalho. É quem trabalha fora uma empresa, é muito dolorido, por vários fatores. Primeiro fator, o ir e vir. Existe muito problema do medo de sair na eu estou dizendo no sentido, mais do pânico, tá, mas da ansiedade não é diferente. Talvez a ansiedade você não tenha o medo o de ir, o problema é dentro da empresa. Então o maior desafio que eu vou dizer pela minha experiência, que na época eu era administrativa, eu trabalhava num banco, e o meu maior problema era chegar na empresa, é estar dentro da empresa. É muito sofrido, por 2 motivos. Primeiro, a minha primeira crise foi dentro da empresa. E, independente do lugar, o lugar onde você tem a primeira crise fica muito marcante, é muito forte, é muito forte. Então, aquele espaço que eu trabalhava na época, me remetia a todo instante para aquela crise que eu tive, porque foi uma coisa absurda, foi uma coisa que eu nunca podia imaginar que uma pessoa pudesse sentir. Quem passou ou está passando sabe exatamente o que eu estou falando nesse momento. É muito dolorido, é muito difícil. Então, o maior desafio é para quem trabalha fora. É a convivência. Por quê? Aí você vai me perguntar, mas Fátima, por quê? Porque, na verdade, a pessoa que passa por esse processo, ela tende a se esconder atrás dele. Ela não quer falar. Mas por que que ela não quer falar? Julgamentos, preconceitos, exclusão. Ela tem muito medo disso. Então o que que ela faz? Ela se esconde. Ela tenta se esconder com todas as forças. Só que chega uma hora que ela não vai aguentar se esconder. Isso vai ter que desabrochar de alguma forma. Por isso que acredito que a gente vai falar um pouquinho na frente sobre a empresa, sobre liderança, a importância. Então, eu acho, na minha opinião, por quê? Dentro de uma vida normal, você não vai a um supermercado, mas você pode mandar alguém. Você precisa ir a um banco, que você não entra num banco, a ansiedade não te deixa, o medo não te deixa, você pede para alguém fazer. Numa reunião social, você simplesmente não vai. Tudo na sua vida você consegue botar alguém ou não fazer, mas o trabalho não. Empresa, porque a empresa, você tem que estar lá, você é um funcionário, você tem que prestar o serviço. E esse é o maior desafio. E o que que acontece?
pessoa sai da empresa, como eu saí. Na primeira crise que eu tive, eu fiquei 4 meses na empresa, não aguentei, eu saí, pedi demissão, pedi um acordo na época. O gerente e meu gerente, minha líder não era assim, mas o presidente era maravilhoso e me ajudou muito, mas não são todos os casos. Então, você acaba saindo desse trabalho, você não aguenta. Por quê? Porque você se sente, o medo não te deixa, a insegurança não te deixa. Eu não sei se eu estou conseguindo passar isso com clareza, mas talvez quem está assistindo ou vai assistir, vai entender o que eu estou falando. Então, o maior desafio é o trabalho, para quem trabalha fora numa empresa. Quem trabalha por conta já é mais ameno, mas quem trabalha como funcionário, como colaborador, é um desafio muito grande. Olha, eu vou te compartilhar, Fátima. Ainda não compartilhei de forma clara assim em nenhum podcast ou em outros episódios, mas tudo que você conversa fala muito com uma experiência minha, sabe? Claro, assim, eu acho a sua coragem de transformar isso em um motivo, que eu deveria ter essa coragem de transformar isso num motivo para levar para outras pessoas, né? A mensagem que você tem. Mas em algum momento ainda vou sair dessa frescura, digamos assim, e compartilhar mais esses momentos, mas te digo que conversa muito com a minha experiência na área comercial, que eu era de ter que viajar e estar em lugares diferentes, sabe?